Vamos passar agora para a meditação de hoje. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 5, e nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 12. O tema da mensagem de hoje é amar ao próximo e não explorar ao semelhante. Neemias, capítulo 5, versos 1 ao 12, diz assim a palavra de Deus: Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos, nossas filhas, que se nos dê então trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas, hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado, até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e sobre as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles, e eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor, e ouvindo essas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usurários, cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes segundo nossas posses, e vós outra vez negociaríeis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor do Senhor nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo, demos de mão a esse empréstimo. Restituí-lhes hoje, vos peço, as vossas terras, as vossas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho, do azeite que exigiste deles. Então responderam: restituiremos-lhes, e nada lhe pediremos, faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Nós estamos estudando o livro de Neemias e temos aprendido tanto sobre a reconstrução, sobre o recomeço. E aqui no capítulo 5 nós vemos que a obra continua, a reconstrução dos muros continuam. A reconstrução da cidade de Jerusalém continua. Porém, nós notamos que os problemas também continuam. Os problemas, às vezes, eles mudam de forma, eles mudam os personagens, as pessoas ali envolvidas, mas sempre vamos ter que lidar com os problemas. Aqui no capítulo 5, Neemias se depara com um sério problema. Não é o retorno de Sambalate
o horonita, não é mais um ataque de Tobias, o amonita, nem de Gesem, nem dos arábios. O problema aqui é um problema interno. O problema aqui é entre os irmãos. É um problema entre o povo de Deus. Parece inacreditável, mas o povo estava tendo um problema entre eles. Era um problema entre os irmãos. Esse povo que estava experimentando um novo tempo, um recomeço, uma experiência nova, uma reconstrução. Mas esse povo demonstra que, apesar de estarem vivendo um novo tempo, eles estavam abrigando no coração pecados antigos. Pecados antigos. Um reino dividido. Jesus nos ensina na sua palavra. Um reino dividido jamais prevalecerá. Quando o povo começa a lutar contra si, não haverá um vencedor. Todos irão perder. Todos ao final serão derrotados. Por isso o tema da mensagem de hoje: amar ao próximo e não explorar o semelhante. Esse problema de falta de amor e de exploração é um problema antigo. É um problema antigo e um problema que também acontecia entre o povo de Deus. Não era para ser assim. Não era para acontecer assim. Não devia ser assim. Mas nós temos um exemplo muito interessante no profeta Isaías. E eu te convido a passar aí as suas páginas e nós vamos olhar capítulo 58 de Isaías. Nós encontramos a partir do versículo 5, nesse capítulo, Deus está falando ao seu povo sobre o jejum, a observância devida do jejum. No versículo 5 diz a palavra de Deus: seria este, olha a pergunta de Deus para o seu povo, seria este o jejum que eu escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco, ou seja, se incline, se prostre, se mostre abatido, que esse homem estenda debaixo de si pano de saco? Chamarias tu isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura, olha versículo 6, não é este o jejum que eu escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras da servidão, que deixes livres os oprimidos e despedace todo o jugo? Porventura, mais uma vez, versículo 7, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Olha que palavra que Deus está dirigindo ao seu povo através do profeta Jeremias. Aliás, Isaías, aqui no capítulo 58, por quê? Por que Deus está falando ao seu povo dessa forma? Por que Deus está falando com o seu povo para que eles não agissem com impiedade, para que eles pudessem soltar então as algemas, desfazer as ligaduras da impiedade, as ataduras da servidão? O povo que aprendeu a cultuar, a ofertar ao Senhor
os sacrifícios, as ofertas de manjares, os holocaustos. O povo que aprendeu então a jejuar a Deus, precisa ouvir de Deus: olha, vocês estão fazendo tudo errado. Não é esse o jejum, é o jejum do coração, do quebrantamento. Deus está falando com o povo: vocês estão bons demais para a religiosidade, mas vocês estão péssimos na piedade, no amor, na consideração para com o próximo. Vendo o faminto e não dando pão, vendo o nu e não o cobrindo, oprimindo, escravizando, agindo com impiedade, com opressão. Por que Deus dirigiu assim ao povo? É porque o povo estava agindo com a impiedade, com a exploração, com a opressão sobre os mais fracos. Inclusive o povo de Deus às vezes age dessa maneira. É lamentável chegarmos a essa conclusão. Um povo de Deus jejuando, buscando agradar a Deus com seus jejuns, mas desagradando a Deus pela falta de amor, e de consideração para com os mais frágeis, para com os mais fracos. Como dizia e ainda diz aquele jornalista famoso, brasileiro: isto é uma vergonha. Isto é uma vergonha. Neemias agora enfrenta então um problema de usura, um problema de exploração, um problema de injustiça social. Neemias enfrenta um problema de opressão econômica. Faltava amor entre o povo de Deus e sobrava exploração. Eles estavam no muro, reconstruindo aquele muro. Eles estavam na cidade, reconstruindo aquela cidade. Eles estavam no mesmo propósito, eles eram irmãos. Mas o primeiro problema que aparece nessa exploração, nessa falta de amor, é a fome. Observe comigo os versos 1 e 2. Foi grande, porém, o clamor do povo, o clamor de suas mulheres contra os judeus. O povo procura Neemias para clamar, para lamentar. E contra quem eles clamavam? Qual é a queixa de vocês? E eles dizem: olha, o nosso clamor é contra os nossos irmãos. O clamor era contra os judeus, é contra os seus irmãos. Diz no versículo 2: porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos, nossas filhas, que nos dê então trigo, que nos dê o alimento para que comamos e vivamos. Ou seja, faltava o alimento na mesa dos irmãos, faltava o trigo, faltava o alimento na panela. É como se o povo procurasse Neemias para clamar. E qual era o clamor? Precisamos comer, Neemias, e não temos alimento, estamos com fome. E a fome é algo sério, a fome é uma questão urgente, não dá para trabalhar com fome. O povo não pode continuar trabalhando na reconstrução dos muros de estômago vazio. E alguns do povo estavam famintos,
estavam com fome. Esse é o primeiro problema. Tem um segundo problema que Neemias então percebe no clamor desse povo aqui no capítulo 5. O segundo problema que Neemias observa era a questão das dívidas. Olha o versículo 3. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nessa fome. O contexto ainda era da fome, mas aqui havia a perda dos seus bens, das suas casas, das suas propriedades. Se uns tiveram que hipotecar as próprias casas, as terras, as vinhas, então haviam aqueles que estavam do outro lado, emprestando em troca das hipotecas. Faltava amor e sobrava exploração. Os mais ricos estavam se aproveitando da crise e da fome para explorarem os mais pobres, os mais fragilizados, os mais fracos. Como se não bastasse a fome, a dívida, ainda tinha o imposto, que era o imposto devido ao rei. Ou vocês acham que o rei abriria mão do imposto? O rei não abre mão do imposto. Olha aí o versículo 4. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e sobre as nossas vinhas. O rei não abriu mão do imposto. Aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas famílias do povo de Deus estavam vivendo em extrema pobreza, pois perderam os seus bens, perderam as suas casas, perderam as suas vinhas, perderam as suas posses. E para quem eles perderam? Eles as perderam para os seus irmãos. Eles perderam para os seus próprios irmãos. Observe o versículo 5. Nós somos da mesma carne como eles, nossos filhos são tão bons quanto os filhos deles, e eis que sujeitamos os nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois nossos campos e as nossas vinhas já estão nas mãos de outros, já são de outros. Olha só, nossos bens e nossas vinhas já são de outros. O povo de Deus, o povo de propriedade exclusiva de Deus, agora estão escravos dos próprios irmãos, estão escravos de homens, escravos dos próprios irmãos, se tornaram povo de propriedade de homens. Os opressores são irmãos dos oprimidos. Os opressores, os algozes, são irmãos daqueles que estão sendo oprimidos. O que é interessante aqui, nesse texto de Neemias 5, é que sob a liderança de Neemias, esse problema foi resolvido. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Que nós não vamos nessa mensagem apenas pontuar a opressão, o mal, a exploração, o desamor, mas nós vemos que houve uma retratação, houve uma restituição, houve uma mudança na vida daquele povo no contexto
aqui de Neemias 5. Homens que ouviram a palavra e o conselho de Neemias e tomaram uma mudança de atitude. E tomaram uma atitude de mudança. Vejamos as decisões de Neemias para resolver essa questão. Em primeiro lugar, Neemias ficou indignado. Neemias ficou inconformado, Neemias ficou irado. Olha aí o versículo 6, o que diz? Ouvindo eu, pois, o seu clamor, e ouvindo essas palavras, muito me aborreci. Neemias ficou aborrecido. Não é possível. Não é possível. Nós estamos aqui lutando. Nós estamos aqui reconstruindo as nossas próprias vidas. Nós estamos aqui reconstruindo a nossa cidade. Não é possível. Não é possível que vocês estão oprimindo os seus irmãos. Mas o que é interessante é que, apesar de aborrecido, Neemias nos ensina que nós não podemos sair resolvendo as coisas sem refletir. Olha o versículo 7, como inicia o versículo 7. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres, repreendi os magistrados. É outra lição que nós aprendemos. Neemias tem um tempo de reflexão, ou seja, ele não podia sair por causa do seu aborrecimento, da sua indignação, ele sair já atropelando os nobres, os magistrados, e já criando ou potencializando essa polarização, separando pobres de ricos, colocando oprimidos contra opressores, aumentando essa narrativa. Não. Neemias mostra sabedoria para tratar a questão. A palavra de Deus fala lá em Provérbios: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Nós não podemos agir no impulso da indignação, do aborrecimento, da ira e da inconformação. Nós precisamos refletir, nós precisamos considerar, nós precisamos agir com sabedoria. Neemias então parte para a repreensão dos opressores. Você nota aí no versículo 7 que Neemias então repreende os nobres. Neemias chama eles para uma conversa. Ele não passa a mão na cabeça dos nobres, ele não fica constrangido de ter que conversar de forma dura e severa com homens de nobreza, de homens ricos. Venham cá, nós precisamos ter uma conversa. Neemias repreende então os nobres, ele repreende os magistrados. Eles os chamam para uma conversa. Onde vocês estão com a cabeça? Quem vocês pensam que são? Nós estamos saindo de um cativeiro e vocês querem ser cativeiro dos seus irmãos? Note na sequência do versículo 7, na sequência dessa repreensão: sois usurários, cada um para com seus irmãos. Convoquei contra eles uma grande reunião, um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes segundo as nossas posses, e vós outra vez negociaríeis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Diz o texto aí no versículo 8. No versículo 9, que eles então se calaram e não acharam o que dizer. Disse mais, Neemias não parou por aí.
Não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Eu e meus irmãos, Neemias dá um testemunho pessoal. Nós lhes demos dinheiro emprestado, nós lhes demos trigo, nós demos de mão a esse empréstimo, ou seja, nós não estamos explorando, nós os abençoamos com o que nós temos nas mãos. E vocês estão fazendo esse tratamento opressor, oprimindo os próprios irmãos. E no verso 12, nós vemos então a resposta que Neemias obteve dos nobres: restituiremos a eles, nada lhes pediremos, faremos assim como dizes. Porque Neemias, no versículo 11, havia dito a eles: restitui-lhes hoje, vos peço. Neemias nem os exige, Neemias dá essa palavra de líder, de sabedoria: eu vos peço, restitui a eles hoje as suas vinhas, os seus olivais, as suas terras, as suas casas. E no versículo 12 eles dizem: restituiremos, faremos conforme você nos pediu, Neemias. Ou seja, problema resolvido, aleluia. Um problema esse que nem precisava ter existido. Problema resolvido, louvado seja Deus. Se houvesse amor entre esses irmãos, esse problema nem teria começado. Por isso o tema da mensagem de hoje: amar aos irmãos e não explorar o semelhante. Neemias teve sucesso na sua liderança. Neemias foi ouvido pelos nobres e pelos magistrados. Ele foi ouvido e obedecido. Neemias não se calou, antes chamou os nobres, chamou os poderosos para uma conversa séria, para uma repreensão, para uma reprimenda. Eu quero encerrar então a mensagem de hoje com algumas aplicações para você, para mim, para cada um de nós. Será que nós temos amado de verdade ao nosso irmão? Será que tendo nós recursos dessa terra, será que temos estendido a mão para o mais sofrido? Neemias nos ensina, através desse ato e dessa narrativa, através da sua liderança, que o amor ele é provado em família, que é entre irmãos que o nosso amor é provado. Porque se nós dizemos que amamos a Deus e nós jejuamos a Deus e nós temos as nossas práticas religiosas, mas nós menosprezamos o nosso irmão, o nosso próximo, que amor é esse que nós temos a Deus? Se nós vemos aqueles mais sofridos e não lhes damos, tendo recurso, nós não os damos. É interessante que Neemias identificou duas coisas muito sérias sobre esse relacionamento de opressão no meio do povo de Deus. E essas duas coisas servem também como aplicação para o encerramento dessa mensagem. A primeira coisa: não seja você o cativeiro do seu irmão. No versículo 8, ele diz: nós resgatamos os judeus da opressão de muitas gentes, dos nossos inimigos. Nós estamos lutando pela liberdade do nosso povo e vocês querem escravizá-los? Ou seja, vocês querem ser cativeiro do povo.
no lugar dos inimigos. Não seja você o cativeiro do seu irmão, oprimindo, julgando, ofendendo, machucando, ferindo. Não seja você boca do diabo para fazer mal, para oprimir, para amaldiçoar, mas que você seja bênção na vida do seu irmão, que o seu amor seja de fato provado e aprovado. A segunda coisa, não se esqueça do bom testemunho. No versículo 9, Neemias diz: vocês não pensam no mau testemunho, em outras palavras. Vocês não pensam nos inimigos, nos gentios. Olha como ele encerra esse versículo 9. Vocês não pensam no opróbrio dos gentios e nos nossos inimigos, o que eles vão dizer? O que Sambalate, o que Tobias, o que Gesem, o que os nossos inimigos dirão ao verem o que estamos fazendo uns contra os outros? Será que vocês não pensam nisso? E é uma aplicação para nós, para os nossos relacionamentos, as pessoas que nos conhecem, que conhecem a nossa família, conhecem nossos relacionamentos em família, como nós tratamos nosso cônjuge, como nós tratamos nossos filhos, o que os vizinhos podem testemunhar. Será que é assim que eles aprenderam? É assim que o Deus deles os ensinou a agirem assim, com essa ruindade, com essa ignorância, com essa opressão, com essa exploração? Pensem no testemunho. Não sejam cativeiro do seu irmão. E a minha oração sincera a Deus é para que eu e você tenhamos da parte de Deus a preciosa ajuda do Santo Espírito de Deus, para que possamos amar de verdade ao nosso próximo e jamais, jamais, jamais explorarmos quem quer que seja. Que nós possamos guardar no coração essa palavra e que o nosso coração possa transbordar de amor, de cuidado para com o nosso próximo e jamais sejamos exploradores do nosso irmão. Em nome de Jesus. Amém e amém.